Como se já não fosse muito ousado pedir a anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, Eduardo Bolsonaro ainda queria incluir o pai. Mas até o Jair optou pelo texto mais intermediário, que agora, com o dedão do Trump no meio, se tornou o papo sobre soberania nacional. Mas, gente, que BO que esse pessoal se envolveu, hein? Quem vai explicar essa história pra gente é a Bruna Bufara aqui no Plantão no Meteoro. Bruna, desculpa, segunda vez que eu assassino seu nome na abertura. Não tem problema nenhum, ele é um pouco repetitivo mesmo. Ele é uma aliteração. Não tem problema. Mas vamos lá, porque assim, Sophie, tudo isso começa numa bela quarta-feira, onde Trump decide anunciar o tarifaço de 50% contra produtos brasileiros. E aí, minha gente, acontece que a nossa semana virou falar sobre o tarifaço de 50% e sobre as trilhões de coisas que saíram disso. Que são o quê? Tem uma coisica na carta, que é uma menção aos motivos políticos dela, que defende Bolsonaro, o intestino preso, e uma famosa frase de Trump, desculpa, para defender os seus amiguinhos, que é a caça às bruxas. Que, como Sophie lembra muito bem, ele usou também para se definir a quem, Sophie? Ah, o Netanyahu. Exatamente. E assim, essa pressão toda do Trump enfraqueceu a mobilização da direita, que estava animadíssima para conceder anistia aos envolvidos no ato do 8 de janeiro, porque para a direita, quem estava lá no ato do 8 de janeiro, gente, eram só senhorinhas indefesas que não sabiam o que estava acontecendo. Mas vamos lá para tudo isso que está acontecendo, porque foi a partir daí que a pele da anistia começou a degringolar. Vamos lá. Vamos abrir a matéria da CNN. Sob Aquela. pressão de Trump, PL da anistia perde tração no Congresso. A cúpula do Legislativo finalizava a proposta alternativa, mas apoio do presidente republicano a Jair Bolsonaro deve colocar a iniciativa em banho-maria. Aqui a gente tá sendo fofos, porque assim, tá indo pro limbo mesmo, tá indo pro limbo. Meio que assim, acabou. Não, tá difícil. A pressão feita pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, contra a eventual condenação de Bolsonaro enfraqueceu a tramitação do projeto de lei que concede anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. A expectativa era que a cúpula do Congresso apresentasse uma nova proposta sobre o tema no mês de julho. A iniciativa excluiria dois tipos penais de condenados pelos atos e permitiria que envolvidos presos cumprissem pena em regime semiaberto. A carta do presidente norte-americano e o discurso da direita de que só a anistia permitiria que a tarifa de 50% não fosse aplicada fez a proposta perder tração. A avaliação de líderes partidários é de que hoje não há clima nem mesmo para votar a proposta alternativa, porque poderia passar a impressão de que o Brasil está cedendo aos Estados Unidos. Gente, virou papo de soberania nacional. Então, assim, foram lá pedir tarifa, foi lá pedir, ai, solta meu papai. O que aconteceu, gente? Virou papo de soberania nacional. E soberania nacional não tem como defender. Não tem como defender a direita a partir do momento que você está defendendo os interesses de um outro país. A gente é uma nação ainda. O tiro Exato. tá saindo total pela Pela culatra. culatra, total. Totalmente. E assim, a E, cara, extrema-direita, né? eu acho incrível que, assim, o porquê que o Trump faz isso, sabe? Isso pra mim é burrice mesmo, porque... Ou ego. Porque ele já viu isso falhar. Ele já viu isso falhar no Canadá, já viu isso falhar na Austrália. Quantos países já viu isso falhar na China? Gente, o E Trump, volta ele não atrás, não tem percebe como. que ele ameaçar o outro país só serve pra fortalecer a oposição a ele naquele país. Exatamente, exatamente. E assim, gente, isso dá ruim na própria economia. Se isso acontecesse, o café dos americanos ia ficar mais caro, o suco de laranja dos americanos ia ficar mais caro. Boa notícia pra nós, porque daí o nosso café ia ficar mais barato, né? Porque daí o empresário pode escolher deixar o café dentro do mercado brasileiro. Então, assim, pra nós também, gente, que bom. Tarifa, então, vai lá. Mas tá, vamos lá, porque assim, uma extrema-direita dessas, né, gente? Quem se sabota assim, né? É pedir pra dar tudo bem. Mas o engraçado também é que parece que nem os Bolsonaros parecem concordar sobre a PL, tá? Porque
Vamos lá para a matéria da Bela Megali. Porque assim, pessoal, se vocês acham que pedir anistia só para os envolvidos é demais, vamos lá. Em meio à tarifaça de Trump, Bolsonaro e Eduardo divergem sobre anistia. Ai, 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 hein? O que vocês acham que o Eduardo queria e o que vocês acham A que o foto que Jair eles escolheram do Eduardo é ótima. E é muito bom, porque é assim que eu imagino ele pedindo pro Trump soltar o pai dele. Sério, vamos lá. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro tem defendido que o pai não deve aceitar o projeto de anistia alternativo que vem sendo costurado pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, e presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Para o deputado federal Eduardo Bolsonaro, a única anistia que deve ser aceita é um projeto amplo e irrestrito que beneficie inclusive o seu pai. Não vai funcionar, Eduardo. Desista. Não, sério, eu adoro, Sofia, a esperança da extrema-direita também. É a esperança do Tarcísio, por exemplo, de que vai ter certeza que a inelegibilidade do Bolsonaro vai ser revista. Que Bolsonaro vai concorrer à presidência no ano que. Nossa, gente, é um mundo assim. Mas vamos lá. Membros da cúpula do PL, Partido da Família, relataram à coluna que Eduardo trabalhou nos últimos dias para convencer o pai a não dar apoio ao projeto da anistia. O argumento de Eduardo foi o de que se Trump visse a proposta aprovada no Congresso, eu vou reler. Se Trump visse a proposta aprovada no Congresso, desistiria de sanções que sua gestão supostamente aplicará contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É apostar mesmo, né? Na verdade, tudo que eles querem é o dedão do Trump em toda a política brasileira. Eles não querem Lula nem Jair Bolsonaro como presidente. O presidente do Brasil agora é o Trump. Uhum. Trump vai resolver todos os problemas de nosso Brasil, gente. Parlamentares do PL, no entanto, relataram que Bolsonaro atendeu aos apelos dos correligionários da legenda e adotou postura divergente do filho. Eles afirmam que o ex-presidente segue dando aval para a proposta intermediária que só beneficia os pesos do 8 de janeiro. Até para o próprio intestino preso, isto vai longe demais. Até para o próprio Jair Bolsonaro, ele sabe que isso tem que ser apenas para os envolvidos e presos no 8 de janeiro, gente. E com isso, com tudo isso acontecendo, a PL foi pro limbo, né? E assim, atenção também para a proposta intermediária, né? Porque para eles isso é uma proposta intermediária, não é uma proposta que tá pedindo demais, não. Não é uma proposta que tá pedindo de menos. É intermediário, gente, dá para discutir. Mas aí também, para quem aí tá perdido no que tá acontecendo, para quem não tem ideia do que é o tarifaço do Trump, para quem tá assim, ó, Deus me acuda, Sophie, por favor, abra a minha manchete favorita. Trump pela culatra. Tarifaço dos Estados Unidos da América já ajudou a turbinar a popularidade de líderes de países rivais. Veja isso. Gente, sugiro aí essa matéria, gente. Trump pela culatra. Perfeito, faz um ótimo resumão e ainda põe a realidade diretamente na manchete. Trump pela culatra. E é exatamente o que Sophie disse mais cedo. Trump já viu que isso deu errado e ele continua batendo nessa tecla. Você insistir em tarifa, você só está alimentando a popularidade do país contra o país que está impondo a tarifa. Porque isso é antidiplomático. E todo mundo sabe que isso é antidiplomático. É muito fácil explicar. E o problema da extrema-direita é quando eles se envolvem em coisas que são difíceis de explicar. Quando a extrema-direita se envolve em um tema difícil de explicar, ela se vai bem. Mas quando eles apostam em um esquema que é fácil de explicar e é fácil de mostrar para a população, aí eles perdem. E eu acho que aqui a gente tem uma ótima lição para a esquerda nas próximas eleições, Sophie. Que é, deixa a direita tentar explicar coisa básica. Porque é aí que eles estão perdendo apoio. Sério. Eu acho que pra mim essa é a lição disso aqui. Essa é a lição total. Eles pediram tarifa, foram atrás de tarifa, conseguiram e se ferraram. Se o seu oponente está errando, não o interrompa. É basicamente isso. Exatamente. Deixa eles lá sozinhos, falando sobre o tarifaço, apoiando o tarifaço. Nossa, vai lá.
Nada a Mas ver. eu acho que assim, tem que bater em cima. Também não dá pra. Agora que eles cometeram erro, não dá pra deixar sozinho, tem que ficar em cima, porque caso contrário, eles podem tentar virar essa narrativa e dizer que a tarifa é culpa do Xandão, que a tarifa é culpa do Lula, etc, etc. Ou que se o Trump eventualmente voltar atrás dessa tarifa, dizer que foram eles que conseguiram reverter a tarifa. Então agora é esfregar na cara de todo mundo o Eduardo. Porque é isso, o Uhum. Eduardo ele passou anos, não é nem meses, anos atuando para conseguir algum tipo de sanção contra o Brasil. E ele conseguiu. E ele fez tudo isso ele mesmo postando nas próprias redes sociais as provas. Então agora, a única coisa que a gente tem que fazer é mostrar a realidade, a verdade. Isso é trabalho dos bolsonaristas, do clã Bolsonaro. Exatamente. E é isso, e é essa questão também, né? Tipo, olha como uniu todo mundo contra a direita, porque, gente, todo mundo fez editorial na hora, porque isso é absurdo. Não tem como, gente. Você pedir sanção contra o seu próprio país. O que é isso? Não dá pra essa pessoa ocupar um cargo público. Não dá pra essa pessoa. Como que ele pode ser deputado federal se ele tá defendendo? Ele tá defendendo interesses do outro país sobre o nosso. Não faz sentido nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Exatamente. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.